Por que que está escrito na Bíblia, no livro do Evangelho de 1 Pedro 5, verso 8, tá? Que o diabo é o leão e anda rodeando nós 24 horas por dia, bramando, louco para tragar um de nós. Você veja bem, meu amigo, minha amiga, que essa palavra não é só para os membros da igreja, é para pastores, bispos, obreiros, etc, etc, etc. Essa é para todos, é para mim, é para todos. Tá entendendo? Que o diabo nunca se esquece de ninguém, não se esqueceu nem de mim, e nem de pastor, nem de bispo nenhum. Então veja quanta hipocrisia você vai ver aqui nesse vídeo, de grandes líderes, grandes pastores, que não vigiam que o diabo anda rodeando eles. Veja o que diz, eu não sei quem é esse pastor que ele pregou, isso aqui eu quero que você escute, vê se ele está confirmando o que ele está falando aqui. Apocalipse, capítulo 2, leia comigo. Apocalipse 2, a primeira carta é para Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso. Quer Olha dizer, que mensagem maravilhosa. O pastor, o líder, o bispo da igreja. Ele diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem são as 7 estrelas? Ele mesmo explica quem são as 7 igrejas e os 7 candeeiros. As 7 estrelas, você pode ver no capítulo 1, versículo 20. São os anjos das 7 igrejas. Quer dizer que Jesus conserva o pastor, o servo dele, na sua mão direita. E anda no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, você entende agora, né? O seu pastor está na mão direita de Deus. E os 7 candeeiros é uma das igrejas que você pertence. Você está numa igreja onde Jesus está andando no meio dela. Ele anda no meio das 7 igrejas. Quer dizer, em uma das igrejas que você pertence, pode ter certeza que Jesus está ali. Ainda que o seu pastor esteja em pecado, ainda que o seu pastor esteja em adultério, vivendo em adultério, ainda que o seu pastor seja um ímpio, Jesus o tem na mão direita. Jesus o tem na mão direita. E você vai ver por que o Senhor Jesus o tem na mão direita. E por que Jesus anda no meio dessas igrejas. Ele tem o pastor na mão, ele sabe o momento certo em que vai soltar esse pastor. Vai remover esse pastor. Ele vai deixar cair esse pastor. Ele sabe, ele está dando tempo a esse pastor ímpio para se consertar. Ele está dando tempo para que esse pastor ímpio venha se arrepender. Você vai verificar que ele fala muito em arrependimento nessas cartas. Além do que, as 7 igrejas, ele sabe de tudo, ele vê tudo. As igrejas é você. A igreja é composta de servos. E você é uma dessas pessoas que está dentro da igreja. Você é uma das pessoas pela qual o Senhor Jesus está junto de você. O seu pastor ele tem na mão. Você, ele está junto de você. Agora veja bem, ele diz assim: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. O que são essas obras? Essas obras são cura, talvez libertação, evangelização, atenção às pessoas que vêm na igreja, o seu trabalho, a sua oferta, os seus dízimos. Jesus diz assim: conheço as tuas obras, assim o teu labor, o seu trabalho, como a tua perseverança. Coisa maravilhosa, hein? Perseverante. A pessoa é perseverante. É uma obrigação de cada cristão ser perseverante.
e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Veja bem, meu amigo, minha amiga, essa palavra é para pastor, tá? É pastor que está sendo hipócrita, está pregando uma coisa que não está vivendo. Porque você vê nessas igrejas que muitos pastores estão trabalhando fora, tem empresa no nome deles, eles têm banco, eles têm vários imóveis, tá? E a salvação dele está correndo risco. Porque lá no livro de Timóteo, no capítulo 2, verso 4, depois você pode conferir, a Bíblia proíbe qualquer pastor de trabalhar fora e de ter negócio próprio. E quantos pastores tu vê aí que tem empresa, banco, tem quantas coisas. Você vê o que é a hipocrisia de certos pastores, que eu não estou aqui para acusar pastor nenhum. Eu nem sei quem é esse pastor que está falando, nem me interessa. O que me interessa é o que ele está pregando ali, se é da palavra, entendeu? Veja quantos pastores que pregam uma coisa e não vivem. Colocam coisas que não estão na Bíblia, sacrifício. Sacrifício não tem lugar nenhum da Bíblia. Jesus disse, melhor é obedecer que sacrificar. E quantos tu vê arrancando casa, terreno, joia dos membros dentro da igreja para colocar coisas que não está escrito. E veja nesse vídeo que ele está dizendo aqui, o próprio pastor, que Deus tem o pastor na mão. Ele vai cobrar na hora que ele quiser. Por isso que muitas pessoas dizem assim, mas para um pouquinho, se o homem tivesse errado, ele já tinha caído. Mas aqui ele está dizendo que aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, tá? Versículo 20, aliás, no capítulo 2, versículo 1, ele tem um pastor na mão dele. E ele está dando um tempo para esse pastor, bispo, se arrepender. Ele mesmo está falando aqui dessa gravação. Ele mesmo está dizendo que Deus está dando tempo, que Deus quer, realmente, Deus é maravilhoso, Deus é bom, é ótimo. Deus é muito bom. Eu sei porque o que ele fez na minha vida, imagina, uma pessoa que serviu o diabo, hoje está pregando o evangélico, olha como esse Deus é maravilhoso. Mas Deus vai cobrar desses hipócritas que estão pregando uma coisa que não vive, tá? Porque a Bíblia está dizendo em Timóteo 2 que o pastor não pode ter nada no nome dele, ele tem que se envolver só com as coisas da igreja, as coisas espirituais. Está aqui, ó, está escrito no livro de Timóteo, tá? Que ele não se agrada de pessoas que estão se envolvendo com o negócio dessa vida, porque ele quer que a pessoa agrade ele, tá? O objetivo de Deus, ele quer que nós, pastores, agrademos eles, entendeu? Ele mesmo está falando aqui que Deus quer que a gente se arrepende. E quantos pastores tu vê de chapéu, orando, amaldiçoando os cantores, amaldiçoando as pessoas, chorando, pior que o incrédulo, chorando, o sentimento é do diabo, tá? E quantos tu vê amaldiçoando os outros? As igrejas cheias de escândalo, e está cheio lá, porque as pessoas não lêem a Bíblia, as pessoas não se envolvem com as escrituras sagradas, por isso que elas são enganadas, por isso que elas dão a casa dela, dão o carro dela, elas dão todo o 13º dela, dá todo o salário, 2, 3 vezes por ano, entendeu? Porque ela não pega na Bíblia, ela não lê, tá entendendo? Esse mesmo pastor aqui está falando que Deus está dando tempo para a pessoa se arrepender. Por isso que eu estou dizendo para vocês que a salvação deles está em risco. Porque eles estão sendo hipócritas. Eles não estão cumprindo o que eles estão pregando. Escuta o restante. Para o anjo da igreja em Éfeso. Essa igreja em Éfeso pode ser a sua igreja, pode ser a minha igreja, eu não sei qual é a igreja. Eu não posso dizer aqui
Qual é a igreja? Olha aí. Eu posso dizer que é uma das igrejas. Conheço teu labor, tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança. Outra vez ele fala em perseverança. E focaliza aqui a perseverança, aquela pessoa que é perseverante, que não desanima. E isso é muito bom, muito bom. E suportaste provas por causa do meu nome. Ora, não é que nós temos suportado, não é que nós temos passado, você e eu, você que tem suportado provas por causa do nome de Jesus, tem sido humilhado, tem sido taxado de mentiroso, de ladrão, ou de falso, ou falso profeta, você tem sido ferido com palavras injustas, você tem sido injustiçado. Tudo isso você tem passado e suportado por causa do nome de Jesus. Você não quer envergonhar o nome de Jesus, então você suporta tudo. Isso é bonito, sabia? Isso é importante. Jesus vê a nossa fidelidade, né? Vê o nosso amor, a nossa perseverança, esse suportar os problemas. Ele diz assim: tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Quer dizer, você não esmoreceu, você não fugiu, você não foi um desertor, você enfrentou as tribulações, enfrentou as provas, as provações, você suportou tudo por causa do nome de Jesus. Você tem suportado, isso é muito importante. Jesus elogia essa parte sua, essa parte de cada um de nós. Agora ele diz aqui no versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Pronto. Está vendo? Quer dizer, o que adianta a perseverança? O que adianta o labor? O que adianta as obras? O que adianta não suportar homens maus? O que adianta colocar à prova os que se declaram apóstolos e não são? O que adianta a perseverança? O que adianta suportar provas por causa do nome de Jesus e não se deixar esmorecer? Quer dizer, coisas extraordinárias você tem suportado. Até aí está tudo maravilhoso, mas isso não é tudo. Olha quem está falando. Isso não é tudo. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Ele acabou de dizer: isso não é tudo. Não adianta tu pegar e pregar para as pessoas se você não vive na obediência a Deus. Você pega e coloca a mulher pelada na televisão. Você está apoiando a prostituição, tudo pela ganância do dinheiro. Está entendendo? Não adianta você querer pregar. É muito fácil pregar para os outros. Eu quero ver a pessoa, o pastor, viver aquilo. Porque isso aí se chama hipocrisia. Tá? Te arrepende, tira essas mulheres peladas da televisão às 10 horas da noite. Para de fazer coisa que não está na Bíblia. Que essa palavra é para ti, pastor. Entende? Procura botar em prática aquilo que tu ensina às pessoas. Tá? Pastor não pode se envolver com negócios dessa vida aí. Ele tem que viver somente do evangelho dentro da igreja. Tá? Não é para te adquirir fortuna de dinheiro, porque tu não vai conseguir levar essa fortuna toda que você tem, o pastor. Quantos pastores estão trabalhando de pedreiro, de empresário, e de noite vão para a igreja pregar uma coisa que não vive? Por isso que essa palavra aqui de Apocalipse, capítulo 1, 20 e capítulo 2, é para pastor. É para pastor hipócrita que está pregando uma coisa que não vive. Amém, queridos? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você dá a tua casa, o teu carro,
e apoia as coisas erradas lá na televisão, porque você não lê a Bíblia. Lê a Bíblia para te ver, tá? Não se esquece dessa palavra aqui que está em 1 Pedro 5, tá? Seja sóbrio e vigilante, que o diabo é o teu adversário. Seja sóbrio e vigilante, o diabo é o teu adversário. Ele anda ao teu redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Isso é para pastor, é para todos. Para todos. Amém? Fiquem todos com Deus. Se você quiser me dar um joinha aí, se inscreva no meu canal, que Deus vai te abençoar e vai te abrir a tua mente. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.